Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou o professor Sérgio Vitório do Redação Turbinada e hoje eu vou trazer para você uma revisão das competências do Enem. Vamos lá? Vem comigo! Então, olha só, precisamos entender que a sua redação vai ser avaliada pela competência 1, pela competência 2, pela competência 3, pela competência 4 e pela competência 5. Então, lembrando, precisamos relembrar o que avalia cada competência, tá? Lembrando que a minha intenção aqui com você agora é fazer uma espécie de uma revisão geral de todas as competências do Enem também. Pois bem, vamos relembrar. Competência 1. O que a competência 1 vai me analisar? O que a competência 1 vai buscar? O que a competência 1 vai verificar no meu texto mesmo? A competência 1 vai verificar no seu texto justamente a análise dos aspectos microestruturais no seu texto. Ou seja, como é que você constrói o seu texto na relação de pontuação, como é que está a sua pontuação textual, como é que está a composição dos seus períodos, as orações coordenadas, subordinadas, a acentuação, tá? Concordância nominal, concordância verbal, regência, crase. Então, é lembrar que a competência 1 vai me analisar todos esses aspectos, tá? Microestruturais, porque a gente está pensando de dentro do teu texto justamente os pontos que vão estruturar as suas orações, os seus períodos, os seus parágrafos, tá? Então, lembrando que são 5 competências, 1, 2, 3, 4 e 5 competências, e cada competência vai te dar 200 pontos. A competência 1 vai te dar 200 pontos para a estruturação gramatical do seu texto dissertativo. É aquilo que eu falei já, né, com vocês. Acentuação, pontuação, regência, concordância, é isso. Não se deem ao luxo de ter muitos erros gramaticais. Lembrando que para você solucionar, se você ainda está tendo problemas relacionados à composição, à estruturação gramatical, o hábito de leitura, o hábito de buscar aulas que te ajudem em relação a isso, o hábito de estudar gramática, ele vem também muito com aquilo que você lê. Então, se você lê bons textos, se você lê reportagens, se você lê entrevistas, se você lê artigos, jornais, revistas e por aí vai, você já está basicamente fazendo um estudo de colocação gramatical também. Por quê? Porque você vai verificando ali como as coisas estão sendo construídas, como as palavras, os períodos, as orações estão sendo pontuadas, articuladas, e isso faz com que você comece a assimilar melhor, de uma forma mais clara, como tudo está sendo colocado ali no texto. E aí, quando você for escrever, você consegue também colocar na sua redação, porque você tem uma memória recente ou a longo prazo, daquilo que você vem consumindo, vem lendo, e da pontuação, da articulação das ideias dentro daquilo, tá? Então, essa articulação, ela vai ser avaliada na competência 1. Fechou? Revisou competência 1? Vamos para a competência 2. A competência 2, vamos lembrá-lo que ela vai avaliar você em 2 pontos. O primeiro ponto é o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Se a sua redação tem claramente uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, se ela está escrita de forma impessoal, se ela aborda o assunto por meio de uma tese e os argumentos, e se ela apresenta uma proposta de intervenção. Então, eu vou te avaliar nesse primeiro ponto aí na competência 2. O segundo ponto que eu vou te avaliar na competência 2 é o repertório.
Você apresenta repertório sociocultural para as suas análises argumentativas, para os seus posicionamentos críticos. Você comprova os seus argumentos por meio de repertório. São repertórios de áreas de conhecimentos diferentes, são repertórios legítimos, você falou a fonte, são repertórios produtivos, você desenvolve uma análise argumentativa por meio desses repertórios, tá? Então, isso eu vou te avaliar na competência 2. Competência 3, vai analisar a inteligência textual, ok? Professor, mas você está falando muito rápido as competências, mas nós já temos aulas anteriores aí abordando competência por competência. Vamos lá revisar, vamos lá olhar novamente, tá? Porque aí eu falo competência por competência. Aqui é uma revisão, fechou? Bom, então a competência 3 vai analisar a sua inteligência textual, a inteligibilidade textual, o seu senso crítico, o seu lugar fora do lugar comum, do lugar crítico, o seu desenvolvimento argumentativo, o seu posicionamento, como você articula as ideias, a fluidez textual, o começo, meio e fim do seu desenvolvimento textual, o seu posicionamento crítico em relação ao que você está desenvolvendo no seu texto, tá? Isso de uma forma fluida, de uma forma clara, de uma forma coerente, como você articula isso no seu texto, fechou? E a competência 4 vai te avaliar os marcadores argumentativos, os elementos coesivos, como você desenvolve, como você articula, como você conecta as partes do seu texto. Cada parágrafo, o início de cada parágrafo, você inicia com um elemento coesivo. Você inicia com um marcador argumentativo. Em primeira análise, deve-se discutir tal coisa. Em segunda análise, outro sim. Diante disso, dessa forma. Portanto, ademais, em vista disso, tá? No início dos parágrafos, né? E dentro dos parágrafos, como é que você conecta os períodos? Como é que você articula as ideias dentro do período? Como é que você usa as orações subordinadas, orações coordenadas? Sendo assim, para tanto, ademais, portanto, logo, tá? Dessa forma, dessa feita, como você conecta essas partes, como você desenvolve essas partes, beleza? E aí nós vamos chegar à competência 5. Proposta de intervenção. Você vai pensar alguma coisa, alguma medida, alguma ação cabível, aplicável, que combata o problema que você vai desenvolver no seu texto, tá? Eu já falei disso aqui. É uma ação, um agente, o modo, meio como essa ação vai ser desenvolvida, um detalhamento, aí você pode escolher se você vai detalhar a ação, se você vai detalhar o agente, se você vai detalhar o modo, meio e a finalidade dessa proposta. Pessoal, lembrando que a competência 5, ela vai te avaliar em 200 pontos só ela. É você basicamente trazer uma proposta de intervenção que combata, que enfrente, que articule o problema social que você trouxe no seu texto. Você colocou lá como argumento 1, argumento 2, ou causas e consequências do problema, da persistência dele na sociedade. Agora você vai trazer uma forma, uma solução para combater esse problema que você analisou. Portanto, cabe ao agente. O que ele tem que fazer? A gente falou isso aqui agora, mas eu preciso revisar a competência 5. Modo, meio, né? Agente, ação, modo, meio, como essa ação vai ser desenvolvida. Detalhamento, aí eu já te falei, você pode fazer do agente, do modo, meio, da finalidade ou da própria ação. E a finalidade dessa ação, ou seja, quer combater, quer enfrentar o problema que você trouxe em questão no desenvolvimento do seu texto,
tá? Então, são 5 competências que você vai ser avaliado na sua redação do Enem. Cada competência vai te dar 200 pontos. Soma-se os 200 pontos de cada competência, você tem até 1.000 pontos na sua redação do Enem. Receba isso aí, certo? Recebe, bora, eu recebo esses 1.000. Bom, e aí, dentro de cada competência, sendo que ela vai ser avaliada em 200, você tem a subdivisão desses 200. Então, se você atingiu o nível 100% da competência, você tem 200. Se você errou alguma coisa, não usou um elemento coesivo, né, repetição de elementos, na competência 4 no caso, aí você perde 40, cai para 160. Se for na proposta de intervenção, por exemplo, cada elemento da proposta vale 40. Aí você colocou agente, ação, modo meio e detalhamento. Você não botou a finalidade, aí você só ganhou 160. Já não ganhou mais 200. Ah, coloquei o agente, coloquei a ação, botei o modo meio e botei a finalidade. Não colocou detalhamento, vai ganhar 160, já perde 40. Ah, tive 5, 6 erros gramaticais no meu texto inteiro, vai perder 40 na competência 1. Ah, apresentei um repertório só no meu texto, legítimo, e desenvolvi um posicionamento crítico em relação a ele, vai perder 40 da competência 2. Ah, o meu texto tem senso crítico, mas teve uma hora aqui que eu dei uma deslizada e acabei caindo no senso comum, ou eu me enrolei, fiz uma argumentação um pouco ambígua, vai perder 40 na competência 2, tá? Então é de 40 em 40 pontos que vai somar cada competência e cada competência vai dar 200 pontos, somando aí o final total, tá bom? E eu já te falei, eu repito, pode ocorrer de ter o corretor 1 e o corretor 2 fazendo a correção da sua redação. O corretor 1 te dá ali uma nota, por exemplo, cheia, 200. O corretor 2 te deu uma nota quebrada, que ele viu alguns pontos ali que você cometeu, aí te deu 160. E aí no final você ficou com 1.000 com o corretor 1, 960 com o corretor 2. Só que você nunca vai saber isso. O que você vai saber? Ah, professor, tirei 980 no Enem, mas você falou que a redação é de 40 em 40, então por que eu tirei 980? Alguma valia 20? Não. Vamos lembrar. São 2 corretores, corrige a sua redação no Enem. Um corretor dá uma nota, o segundo dá uma nota. A nota entre eles dois, se não forem uma diferença maior de 80 pontos, aí soma as duas e divide por 2. Então, se o corretor 1 te deu 960, o corretor 2 te deu 1.000, aí é por isso que você tirou 980. Somou a nota do corretor 1 com a nota do corretor 2 e dividiu. Agora, se passar de 80 pontos a correção da redação, por exemplo, o corretor 1 te deu 880 e o segundo te deu 960. Não, 840 o corretor 1 te deu ao todo, e o outro deu 960, tem uma diferença muito maior de 80 pontos aí entre as duas redações. Aí nesse caso a sua correção vai para um terceiro corretor, que vai recorrigir e vai te dar uma nota. Aí a nota dele ele não sabe as outras duas notas, a nota dele se aproximar de uma ou se aproximar da outra, ela vai ser somada com uma dessas outras aí, tá? Então é assim que é corrigida a sua redação do Enem. Eu quero que você, com essas minhas dicas aqui agora, consiga ter uma revisão adequada, se ficou alguma dúvida em relação às competências do Enem, tá? Competência 1, 2, 3, 4, 5, elas precisam estar bem trabalhadas na sua cabeça, essas competências precisam ser analisadas por você para você saber como a sua redação vai ser corrigida e entender a sua nota ao final de tudo isso. Certo? Não é isso mesmo?